A cidade que não devia estar lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Renato, tenho 36 anos, moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e o que vou contar aconteceu comigo há cerca de 8 anos, quando eu tinha 28. Nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre tive os 2 pés no chão, até o dia em que eu atravessei aquilo. Acho que vivi uma experiência do chamado Sete Além, mesmo que até hoje eu tente convencer a mim mesmo de que foi só um delírio. Era um sábado de manhã e eu tinha combinado de visitar um cliente em Canguçu, cidade vizinha, para resolver um problema num sistema que eu tinha instalado numa loja. Como eu estava com tempo e queria evitar a BR cheia, resolvi ir por uma estrada vicinal que atravessa umas propriedades rurais. Estrada de chão, mas bem tranquila, eu já tinha passado por ali antes. No meio do caminho, começou uma neblina bem densa. Não era tão comum naquela época do ano, mas como o tempo muda rápido por aqui, não dei muita bola. A visibilidade caiu bastante, então reduzi a velocidade e segui devagar. Depois de uns 15 minutos, percebi que estava em um trecho que eu não lembrava de ter na estrada. A vegetação era diferente, mais seca, como se fosse outono, mas era pleno verão. Tudo estava silencioso. Sem pássaros, sem vento, nem barulho de insetos. Um silêncio tão profundo que chegava a incomodar. Foi então que vi uma placa meio torta com letras gastas. Ela dizia: "Bem-vindo a São Marçal." Nunca ouvi falar de cidade com esse nome por aqui. Achei estranho, mas a curiosidade venceu. Resolvi entrar, achando que talvez fosse alguma vila antiga ou coisa assim. A cidade era pequena, com casas antigas de madeira e ruas estreitas de paralelepípedo. Tinha um clima errado. Não sei explicar. Parecia cenário de filme antigo, mas ao mesmo tempo, tudo estava ativo. Tinha gente andando, alguns paravam para me olhar, mas todos pareciam desconfiados, como se minha presença fosse incômoda. E todos, absolutamente todos, vestiam roupas meio fora de época. Paletós escuros, vestidos longos, chapéus. Mas o que mais me incomodou foi o olhar vazio daquelas pessoas. Não era medo, nem raiva. Era como se não tivessem alma. Estacionei o carro perto de uma pracinha e desci. Queria perguntar onde eu estava, se tinha como sair dali por outra estrada. Fui até um senhor que estava sentado num banco, lendo um jornal amarelado. Quando me aproximei e disse "Bom dia", ele apenas levantou os olhos, me encarou e disse: "Você não devia estar aqui." Na hora, um arrepio subiu pela minha espinha. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele apenas apontou para a rua por onde eu tinha entrado e disse: "Vá embora, antes que percebam." E foi aí que eu ouvi um som distante, como um lamento. E percebi que as outras pessoas haviam parado, todas, como se estivessem esperando alguma coisa acontecer. O som era difícil de descrever. Parecia um canto, ou talvez um lamento, vindo de vários lugares ao mesmo tempo. Era baixo, mas penetrava direto nos ossos. Conforme aumentava, eu sentia o ar ao meu redor ficando mais pesado. O clima mudou. Quando entrei na cidade fazia calor, mas de repente a temperatura despencou. Meu corpo inteiro se arrepiou. As pessoas que estavam paradas começaram a se virar lentamente em direção a uma rua mais larga, que levava a uma construção maior, algo que eu não tinha notado antes. Parecia uma igreja ou um prédio público. Escuro, feito de pedra, com vitrais cobertos por uma sujeira opaca. A multidão se movia devagar, sem pressa, mas com o mesmo olhar vazio. Era como se todos estivessem hipnotizados. O velho que tinha me avisado continuava sentado no banco, agora visivelmente nervoso. Me encarou novamente e com mais firmeza disse: "Se você for até lá, não volta mais. Corre, agora." Não esperei para entender mais nada. Me virei e fui direto para o carro. Mas, ao me aproximar, algo me paralisou. O carro ainda estava lá, mas não era mais o mesmo. Era o mesmo modelo, sim, mas envelhecido, sujo, com a pintura desbotada e o para-brisa rachado. E no banco do motorista, tinha alguém sentado. Não consegui ver o rosto direito. Parecia coberto por uma sombra,
apesar da luz. O que me travou foi que aquela coisa me encarava, mesmo com a cabeça abaixada. Eu juro que senti que, se eu me aproximasse, algo horrível aconteceria. Dei um passo para trás e então ouvi uma voz, não pelos ouvidos, mas dentro da minha cabeça, que disse: "Você já viu demais." Foi quando ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi os moradores vindo, em silêncio, com os olhos fixos em mim. Eu não corri por decisão racional. Corri por puro instinto. Entrei num beco entre duas casas e fui me enfiando por ruas que pareciam mudar de lugar. Tudo girava, tudo tremia. Era como se a cidade tivesse vida própria e tentasse me engolir. Então vi a placa de novo, a mesma de quando entrei. Bem-vindo a São Marçal. Mas agora ela estava corroída, como se tivesse ali há décadas. Corri mais alguns metros e do nada a neblina sumiu. Quando olhei para trás, a estrada era só uma trilha de barro, como se nada daquilo tivesse existido. Meu carro, o verdadeiro, estava alguns metros adiante, parado, com a porta aberta. Entrei, bati a porta, dei partida e acelerei sem olhar para o retrovisor. Cheguei em Canguçu tremendo, suando frio. Contei ao cliente que tive um problema no caminho e voltei para Pelotas no mesmo dia. Passei mal por 2 dias. Febre, calafrios, dor de cabeça. Como se eu tivesse voltado doente de outro lugar. Até hoje nunca encontrei nada sobre São Marçal nos mapas. Pesquisei, perguntei pra gente antiga da região. Ninguém nunca ouviu falar. Mas eu estive lá. Eu sei que estive. E se o velho não tivesse me avisado, talvez eu nunca tivesse voltado. Se ainda não deixou o like, aproveita agora. Comenta aqui embaixo o que está achando até aqui e já se prepara, porque o próximo relato é sinistro. Eu recebi essa história de uma forma muito diferente, como nunca tinha visto antes. É sobre alguém que entrou em Sete Além, por uma livraria. Vem comigo para ouvir essa história inédita. A livraria que me levou para Sete Além. Oi, meu nome é Letícia. Tenho 24 anos. E esse relato aconteceu comigo há 2 anos. Moro em São Paulo. E sempre fui do tipo tranquila, mais caseira. Daquelas que preferem uma tarde em livrarias do que uma balada. Justamente por isso que o que eu vou contar aqui me marcou tanto, porque nunca imaginei que um passeio tão simples poderia me levar para um lugar como aquele. Era uma terça-feira à tarde. Eu tinha acabado de sair de uma entrevista de emprego que correu bem, e decidi passar no shopping Iguatemi, para tomar um café e relaxar um pouco. O shopping estava bem vazio, como costuma estar em dias de semana. Andando pelos corredores, me deparei com uma livraria que, sinceramente, nunca tinha notado antes. O letreiro era simples, só Livraria Alba, escrito em letras douradas, e parecia mais escura por dentro do que o ambiente em volta. Mas pensei, nossa, uma livraria nova eu preciso conhecer. Quando entrei, percebi que tinha um cheiro forte de papel antigo misturado com algo que não consegui identificar. Uma espécie de incenso adocicado, mas enjoativo. As luzes lá dentro eram amareladas, e a organização dos livros era estranha, como se estivessem dispostos mais para confundir do que para facilitar. Mas o mais estranho é que não tinha absolutamente ninguém. Nenhum atendente, nenhum cliente, nada. Só silêncio. Continuei andando entre as prateleiras e comecei a me sentir meio deslocada. Sabe aquela sensação de que o tempo está passando diferente? Eu olhei no celular. 15h32. Continuei explorando a loja, atraída por uma seção nos fundos que parecia mais iluminada. Mas quando dobrei a última estante, tudo mudou. Não porque o cenário mudou de repente. Eu ainda estava na livraria. As estantes, os livros, o piso, tudo parecia igual. Mas a atmosfera ficou mais pesada, como se o ar tivesse ficado denso. E aí, bem na frente da última estante, estava um menino. Pequeno, devia ter uns 6 ou 7 anos, pele muito pálida, suas roupas eram batidas, aparentava meio sujas, mas imaginei que ele deveria ter brincado pelo chão como toda criança. Mas ele me encarava fixamente, como se já soubesse quem eu era. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele levantou o braço bem devagar e apontou para mim. Na hora,
Eu gelei. Meu instinto me dizia para sair dali, mas minhas pernas simplesmente não se mexiam. O menino não disse nada. Só ficou me apontando, imóvel, com aquele olhar vazio. Mas seus olhos, agora que me lembro, eram escuros demais, quase sem brilho. E então ele falou. Com uma voz baixa, rouca, que não combinava com a idade dele, ele disse apenas uma palavra. Entrou. Saiu correndo e desapareceu. Literalmente. Como se tivesse se desfeito no ar. O silêncio voltou a dominar tudo, mas agora com um zumbido distante, como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. Eu não sabia ainda o que era Sete Além, mas senti naquele instante que tinha acabado de cruzar um limite invisível. Fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O menino simplesmente sumiu. Ele desapareceu, não havia sinal dele na livraria. E a palavra que ele disse, entrou, não saía da minha cabeça. Entrou onde? Por quê? O silêncio que tomou conta da livraria era diferente agora. Mas vivo, como se ela respirasse. Meus sentidos estavam todos alertas, e pela primeira vez, eu percebi que a livraria já não era a mesma de quando entrei. As estantes estavam no mesmo lugar, os livros ainda ali, mas os títulos nas lombadas não estavam mais em português, nem em inglês. Eram símbolos, letras tortas, como se alguém tivesse escrito palavras em um alfabeto que nunca existiu. Me aproximei de um dos livros e o puxei da prateleira. A capa era de couro escuro e parecia quente ao toque, como se tivesse pulado de uma lareira. Ao abrir, as páginas eram finas e amareladas. As palavras se moviam, literalmente, como se estivessem vivas, mudando de lugar a cada vez que eu piscava. Eu o fechei imediatamente, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Olhei ao redor, procurando a saída. Era para ser simples, eu não tinha andado tanto assim. Mas agora o corredor de onde eu tinha vindo parecia mais longo, ou talvez diferente. Eu andei rápido, virando para tentar voltar, mas cada prateleira levava a outra. E a outra, e a outra, numa sequência que não fazia mais sentido. Comecei a chamar. Alô? Tem alguém aí? Minha voz ecoou de uma forma esquisita. Era como se a livraria fosse maior por dentro do que por fora. E então, no fundo de um dos corredores, vi alguém. Não era o menino dessa vez. Era uma mulher, com os cabelos bem longos, de costas para mim. Estava parada, olhando uma estante, com um livro aberto nas mãos. Corri até ela aliviada. Moça? Oi, você trabalha aqui? Tô meio perdida. Falei, tentando soar calma. Ela virou o rosto apenas um pouco, sem tirar o corpo da posição. Seu rosto é difícil de explicar. Era de uma cor estranha como um cinza, um aspecto de cansaço, mas ainda jovem, porém parecia ter sofrido muito. Seus olhos eram de um preto profundo, parecia enxergar minha alma. Dei um passo para trás, o coração batendo no pescoço, e aí ela finalmente se virou completamente. Na palma da mão dela havia um símbolo igual ao que eu tinha visto na capa daquele livro, um círculo com linhas tortas que se entrelaçavam como raízes. Agora que entrou, ela disse sussurrando tão baixo como se estivesse com medo de alguém a escutar. Precisa encontrar a porta certa. Acho que eles ainda não viram você. Ou ficará aqui, como os outros. E pior, eu não estava sozinha. Tinha mais gente. Em silêncio, escondida entre as prateleiras, observando, esperando. A mulher desapareceu, assim como o menino. Não houve fumaça, barulho, nada. Num piscar de olhos, ela simplesmente deixou de estar ali. Fiquei sozinha novamente, mas com a certeza sufocante de que havia mais presenças ao meu redor. Não eram visíveis, não diretamente, mas eu sentia, com o corpo todo, que tinha olhos me observando por entre as estantes, das sombras, dos espaços vazios entre os livros. Algumas vezes, quando virava rápido, quase conseguia ver uma silhueta fugindo do meu campo de visão. As luzes da livraria começaram a piscar.
Primeiro devagar, depois de forma irregular. Algumas se apagaram de vez, deixando partes do lugar na penumbra. E mesmo assim, o corredor à frente de mim parecia me chamar. A cada passo que eu dava, os sussurros aumentavam, vindos de todos os lados, como se as paredes murmurassem. Mas o pior era que entre esses sussurros, eu comecei a reconhecer vozes. A da minha avó, falecida há 5 anos, a de um professor que tive no ensino médio, a minha própria voz. Todas misturadas, falando frases sem sentido, em línguas que eu nunca aprendi, mas de alguma forma entendia. Coisas como: o tempo aqui não respeita ninguém. Se virar à esquerda, não olhe para baixo. Você não devia ter entrado. Quase tropecei numa coisa no chão. Quando olhei, vi uma pilha de livros derrubada, mas entre eles havia um objeto estranho. Era uma espécie de chave, de metal pesado, fria ao toque, com o mesmo símbolo que eu já tinha visto antes. Aquele círculo com linhas se cruzando como raízes. Peguei a chave instintivamente, mesmo sem saber por quê. Na mesma hora, uma das estantes do fundo se moveu, como se tivesse sido empurrada por algo invisível. Atrás dela havia uma porta. De madeira envelhecida, sem maçaneta, mas com uma fechadura grande e antiga, como se tivesse sido feita especialmente para a chave que agora estava na minha mão. Meu coração batia tão forte que eu ouvia no ouvido. A sensação era de que eu estava prestes a atravessar um limite ainda mais profundo. Coloquei a chave na fechadura. Ela girou com facilidade. Antes de abrir a porta, me virei uma última vez. Foi então que eu vi, entre as estantes, dezenas de rostos. Pessoas de todas as idades, paradas, imóveis, olhando direto para mim. Mas não tinham olhos. Onde deviam estar os olhos, havia só sombra. E em uníssono, todos disseram: "Você não deveria estar aqui, agora terá que ficar." Abri a porta, e a escuridão do outro lado parecia respirar. Quando a porta se abriu, fui tomada por um vento frio, seco, que tinha cheiro de poeira antiga e algo podre. A escuridão à minha frente não era só a ausência de luz. Era densa, como se tivesse peso, como se tivesse vontade própria. Mesmo assim, algo me puxava. Não fisicamente, mas mentalmente. Como se meu próprio corpo estivesse traindo minha vontade. Entrei. O som da porta se fechando atrás de mim ecoou como um trovão abafado. E quando tentei voltar, a porta já não existia mais. O lugar onde eu estava agora parecia uma mistura de ruínas com floresta. O céu, se é que era céu, tinha um tom avermelhado, como se fosse um eterno entardecer distorcido. A vegetação era escura, retorcida, cheia de galhos que pareciam braços, mãos estendidas. O chão era úmido, mas sem cheiro de terra, mais como metal oxidado. A cada passo que eu dava, sentia como se estivesse sendo observada. Não de um ponto específico, mas de todos ao mesmo tempo. Era como andar dentro de um pesadelo onde o mundo inteiro estivesse consciente da sua presença. Foi quando percebi outra coisa absurda. O silêncio. Não havia som. Nenhum. Nem do vento, nem de passos, nem de animais, nem mesmo da minha respiração. Era um vazio absoluto, e isso me deixou mais desesperada do que qualquer grito. Comecei a andar mais rápido, quase correndo, até que vi uma construção ao longe. Parecia um casarão antigo, com janelas altas e paredes cobertas de trepadeiras secas. No telhado, havia uma torre com um relógio, parado. Marcava 13h13, um horário que, por algum motivo, me causou um arrepio instantâneo. Ao me aproximar da entrada, percebi que a porta estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. Lá dentro, o silêncio persistia. Mas agora havia movimento. Pessoas. Ou melhor, sombras de pessoas. Caminhando em círculos, subindo escadas, folheando livros inexistentes. Todas pareciam ocupadas, presas em rotinas sem sentido. E nenhuma me notava. Até que, de repente, todas pararam ao mesmo tempo. Em sincronia perfeita,
Viraram seus rostos na minha direção. Foi quando uma delas se destacou. Era eu, ou algo com meu rosto. Mesmas roupas, mesma expressão. Mas os olhos estavam completamente negros. Não tinha branco, nem pupila. E ela sorriu. Um sorriso que não tinha emoção nenhuma. Apenas aviso. Ela se aproximou lentamente e falou, com a minha própria voz: se você ficar aqui tempo demais, você será uma de nós. E lá fora, outra vai ocupar o seu lugar. Comecei a tremer. Não sabia o que fazer. Aquilo que usava meu rosto estendeu a mão para mim. E por um segundo, meu corpo reagiu como se aceitasse. Mas então ouvi, vindo de algum lugar, uma batida metálica, como um sino. E essa batida doeu dentro da minha cabeça, como se fosse um aviso. Corre agora. Virei as costas e corri, desesperada por corredores que pareciam mudar a cada curva. Eu não sabia onde estava, nem como sair. Mas naquele momento, uma coisa ficou clara. Sete Além tem regras. E uma vez que você entra, tem que entender o jogo antes que o lugar consuma quem você é. Corri sem saber exatamente de onde estava fugindo, ou para onde deveria ir. Os corredores daquela casa pareciam infinitos, como se o lugar mudasse de forma só para me confundir. Portas que antes davam em paredes agora levavam a escadas. Janelas mostravam paisagens que desafiavam a lógica. Ruas que se curvavam para cima, florestas onde a lua se multiplicava no céu. E pessoas andando de costas, como se o tempo ali andasse ao contrário. Depois de virar mais uma esquina, me deparei com um cômodo diferente dos outros. Era uma biblioteca, mas não como a da livraria de onde eu vim. Essa era menor, mais escura, com apenas uma mesa no centro. E em cima dela, um único livro aberto, com páginas negras e letras prateadas que brilhavam levemente. Me aproximei devagar, como se aquele livro pudesse me morder. O texto estava escrito em português, mas com uma estrutura antiga, como se fosse uma mistura de diário e manual. E ali, pela primeira vez, encontrei respostas. Fragmentadas, mas ainda assim, respostas. Sete Além é um lugar entre o que é e o que poderia ter sido. Um reflexo torto da realidade, que se abre apenas para alguns, por acidente, por destino ou por merecimento. Logo abaixo, algo me deixou arrepiada. Se você está lendo isso, ainda tem identidade, mas não por muito tempo. Procure as marcas. As saídas aparecem apenas quando a mente aceita o que os olhos não suportam ver. Enquanto eu lia, senti uma presença atrás de mim. Girei o corpo instintivamente, mas não havia ninguém. Só a sensação de que algo estava perto. Muito perto. No rodapé da página, havia um desenho. Um símbolo estranho, diferente do círculo com raízes. Esse parecia um olho fechado, com 3 traços riscados em cima. E de repente, algo me fez lembrar do menino da livraria. Aquela criança pálida. Ele apontou para mim. Ele sabia. Talvez ele tivesse tentado me avisar. Fechei o livro, e nesse instante, todas as luzes do cômodo se apagaram. Uma escuridão absoluta tomou conta. Eu não enxergava nem minha própria mão. E foi ali, nesse vazio total, que ouvi a voz da eu, de olhos negros novamente. Você está ocupando espaço demais. É hora de devolver. Senti algo me puxar. Não fisicamente. Era como se uma memória estivesse sendo arrancada de dentro da minha cabeça. Comecei a esquecer nomes, datas, rostos. Entrei em pânico. Me agarrei à mesa com força, tentando lembrar do que eu era. Minha idade. Meu nome. Onde eu estava antes. O café. A entrevista. A livraria. A livraria. Gritei isso com toda a força da minha mente. A livraria. E nesse instante, uma luz surgiu no chão, bem sob meus pés. Era um círculo de símbolos, como um selo. E no centro dele, o símbolo do olho fechado. Lembrei do que o livro dizia.
As saídas aparecem quando a mente aceita o que os olhos não suportam ver. Fechei os olhos com força e deixei a escuridão me engolir. Tudo ficou silencioso. Depois, uma sensação de queda, como se eu estivesse caindo dentro de mim mesma. E então, acordei no chão da livraria. Mas algo estava errado. Tudo estava igual, mas levemente distorcido. Os livros agora tinham capas normais. As luzes frias do shopping voltaram. Mas o letreiro da livraria agora dizia Livraria sem o Alba, como se nunca tivesse sido o mesmo lugar. Levantei devagar, saí da loja. Ninguém pareceu me notar, mas os atendentes estavam ali. O shopping estava normal, pessoas passeando, aquele mesmo dia tranquilo de antes de entrar na livraria. Olhei no celular. 15h32. O mesmo horário de antes, como se nada tivesse acontecido. Até hoje não consigo entender o que aconteceu. Às vezes ficou imaginado o que teria acontecido se eu não estivesse saído de lá. Essa foi mais uma história real que me deixou sem dormir. Se quiser mais, comenta aqui e se inscreve no canal. E se você quiser enviar a sua história, é só mandar para o nosso e-mail que está aqui na descrição. Quem sabe o seu relato não é o próximo a ser contado por aqui.